Olá pessoal, mais um vídeo aí dando sequência com aquelas pessoas que a gente teve a oportunidade de gravar e de conhecer. E hoje é um vídeo bem especial para mim. Por quê? Porque é de Adília. Adília era uma pessoa simples, uma pessoa humilde, que viveu sempre no mesmo torrão natal. A Adília, quando a gente estava na casa dela, era uma coisa assim diferente, um lugarzinho simples. Ela ficava até um pouco encabulada, eu não tenho nada para oferecer a vocês, não tenho nada para dar aqui, digamos, para um almoço para vocês. E a gente, não, Adília, que é isso? Enfim, aí vinha um cafezinho, juntava ali o pessoal da família. Na época, a rua que ela morava ainda era areia, hoje já está bem diferente, eu vou tentar colocar aqui algumas imagens. E a receptividade para com a gente foi enorme, principalmente quando a gente esteve lá com a Cila, que elas se reencontraram e trocaram ideias, lembraram de muita coisa. Então a Adília foi uma pessoa especial por quê? Porque nunca saiu do seu torrão natal e continuou ali daquele jeitinho dela, mas isso não fazia dela, no que diz respeito, ser melhor do que outras que foram embora, como Dulce, por exemplo, que saiu do sertão. Enfim, elas tiveram a mesma origem. E nesse primeiro trechinho aqui que a gente vai ver, ela vai dizer justamente isso, que gostava da terra dela, e vai falar também do filho que ela teve com o Canário e de outros filhos que ela teve ao longo da vida, inclusive do segundo marido dela, que era também uma pessoa muito pobre, muito humilde, e ela fala um pouquinho dessas dificuldades. Mas eu acho bom é aqui minha terra, onde eu nasci e me criei. Graças a Deus. Tenho 9 filhos. Agora o mais velho, é filho de Canário. Foi o primeiro. Quando estava com 1 ano, que eu ganhei ele, eu me casei. E quando estava com 1 ano e 4 meses, eu ganhei uma. Quando estava com 1 ano e 2 meses, eu ganhei outro. E assim fui ganhando, porque não era mais de que E aí, quando eu me entreguei, que me casei, aí fui trabalhar, tendo filho. O marido era pobre, nós da graça de Deus, fui trabalhar para criar, né? A Adília conviveu com muitas pessoas ali da última fase do cangaço, dos últimos 2 anos do cangaço. E agora ela vai dizer algumas das mulheres que ela lembrava pelo nome, que ela conheceu, vai falar aqui pra gente quem eram essas mulheres, tá certo? Você passou mais do que 2 anos no cangaço? Foi 2 anos no cangaço. Você conheceu Dulce? Conhecia. Conheceu Enedina? Conhecia, a Enedina era daqui. Conheceu Maria de Pancada? Conheci Aura, conheci Rosinha, conheci Delada. A Adília fala que após o cangaço, as amigas que ela tinha queriam saber como era aquela vida no cangaço e tal. E ela fala do sofrimento, diz até que algumas delas disseram, a gente queria ser cangaceira, aquela história de sempre. E ela vai falar aqui um pouquinho sobre isso que as amigas perguntavam para ela e o que é que ela dizia. Me entreguei em Propriá, passei 3 meses, depois de 3 meses eu vim para aqui, moro aqui mesmo. Elas perguntavam, eu contava como era, como foi que passamos nessa vida, o viver que nós vivíamos, contava para elas. Elas nunca diziam que iam para lá? Ah, se ainda tivesse cangaceiro, nós ia. Eu digo que eu não ia mais. Uma coisa agora bem curiosa, a Adília vai falar da sede na época do verão, sede braba, sede violenta. E ela vai dizer aquilo que Candeeiro e tantos outros disseram, que bebia da água, da raiz da batata do umbu. E ela vai dizer aqui uma coisa bem, que eu acredito que poucas pessoas, claro, a não sei quem é do sertão, já ouviu isso, mas ela disse que chegou a lavar roupa com água do umbu. Veja que coisa interessante. E ela fala também do sofrimento, da sede, de um dia que ela tomou água, e vocês vão ver o que é que ela vai dizer dessa água e como é que ela termina o drama que ela vai contar aqui pra gente. Eu achava melhor no inverno. No verão a gente sentia muita sede. E você chegou a tomar água da raiz do imbu? Muito. Qual é o gosto que ela tem? Tem gosto de raiz de pau. Mas matava a sede? Matava. Eu cavava a raiz de imbu, lavava a roupa,
com a água da Raitimbu, eu lavei. Eu bebi uma água num lugar chamado Queimada do Boi. Eu vinha com sede, nós chegamos num lugar, tinha uma casa, as portas tudo abertas. Aí eu disse, eu vou beber água ali. Eu digo, agora uns vão para trás da casa, outros vão para frente, reparar o que é que tem dentro para poder entrar. Aí disse, não tem nada dentro de casa. Aí eu entrei, peguei aqui a ponta dentro, cheguei na boca, rapando o pote, bebi a água. Mas quando saí, que eu ia para a ponta do lenço, só tinha bicho, vivendo assim. Mas ele saiu com sede, que já estava com 3 dias que nós tínhamos bebido água. E eu saí sem sede. E estou viva, né? Graças a Deus. Bebi essa água, estou viva. Ela fala também de um tiro que ela levou. E o interessante é a maneira de falar. Ela levou um tiro no pau da venta. Ou seja, estilo bem regional sertanejo. E ela vai falar disso daí, que quando as amigas falavam com ela, perguntando, ela dizia dessas agruras, enfim, desse sofrimento. Eu mesma não. O negócio que aconteceu comigo só foi aqui, no pau da venta aqui. Que uma bala passou rapando assim, cortou aqui um pouco. Eu tirei pedaço da bala, já tinha bem 3 filhos quando eu tirei o pedaço de bala daqui de dentro. A senhora tinha medo naquela época ou não dava nem para sentir medo? Não dava nem para ter medo. A gente era dentro daquele fogo, a gente corria, quase que não tinha nem medo. Porque se nasceu para morrer naquela hora, morria. E se nasceu para escapar, escapava, como nós escapamos, hein? Corri muito. Nesse trecho, ela vai falar do filho que ela teve na época do cangaço. Ela vai falar o quê? Que os filhos, quando eram entregues para os coiteiros, o nome que os filhos eram batizados não era o nome deles, cangaceiros, claro, e nem podia ser. Aí tem pessoas aí totalmente sem noção, que só fazem perturbar, desvirtuar a história do cangaço, aí vem com aquela ladainha, não tem nem o nome no batismo, o nome do cangaceiro e da cangaceira, claro que não. Claro que não, vocês acham que as pessoas que pegavam os filhos para cuidar iam colocar o nome da família original? Claro que o nome que a pessoa era batizada, era registrada, era com o nome da pessoa que pegou para criar. E muitas vezes isso acontecia tempos depois. Por isso que o ano de nascimento daquele pessoal naquela época, não só dos cangaceiros, como de vários sertanejos, nunca correspondia exatamente à data oficial, digamos, que nasceu. Por quê? Porque era batizado às vezes até anos depois. Tá bom? Então vamos ouvir aí a Adília falando sobre isso. E quem foi que fez seu parto, ô Adília? Foi Deus, Nossa Senhora e o homem que andava com ele. Foi ali dos Caçuçu, por lá de baixo, numa espinha que tem. Eu mandei entregar o filho, foi com 6 dias de nascido, porque ele estava chorando muito. Eu cheguei e digo, não, vai levar esse menino. Aí o pai do menino foi levar um velho para levar para Serra Negra. Aí o velho chegou lá e disse, não, o menino eu fico com ele. E criou o menino. Eu ainda vi o menino ainda desse tamanho, eu ainda vi ele ainda. Batizava com o nome de quem estava criando. De quem estava criando. É. E o nome da família? Era da família que batizou? É. Nunca era Não. da família de vocês? Não. A Adília vai lembrar aqui agora pra gente o nome de alguns cangaceiros que andavam com canário. Mas eles se encontravam com o Lampião de vez em quando, igual o bando de Zé Sereno e tantos outros. E ela diz justamente isso, que cada qual andava no seu rumo, se encontrava muitas vezes nos coitos e depois cada um seguia o seu caminho. Andava aqui na Quina, andava em Chechel, andava muitos, que eu não me lembro mais do nome deles tudo. E vocês também acompanharam o Lampião? Acompanhava também. Agora a gente saía mais Lampião, quando chegava em certo lugar, Lampião saía com a turma para um canto e Canário saía com outra para outro canto e assim é que a gente vivia. Agora, tinha vezes que a gente estava assim no coito junto com o Lampião, os dias que passava ali junto com o Lampião. E muitos. Saía quase separado, um para um canto, outro para outro. Muita gente acha que os cangaceiros só comiam carne assada, rapadura e farinha. Mas eles também caçavam. Inclusive, a própria Cila diz que viu uma vez, ou foi duas, o próprio Lampião atirando em animais para eles poderem se alimentar. Comia rolinha, comia uma sariema, comia viado, comia uma peba. O homem que andava com ele era caçador. Camaleão nunca comi não. Nunca gostei.
Preá e Mocó comia também. Muita gente fala também sobre a vestimenta dos cangaceiros, que a gente já viu em fotos, tem várias fotos onde a gente vê essas vestimentas, e nesse a gente vai ver a Adília contando como era que elas se vestiam, inclusive as meias e tal. Vamos ver aí que é bacana isso aí. Vestia vestido, só vestia vestido, calça não vestia não, tinha umas botas, umas polonas de pano e outras de couro mais por cima, mas era tudo de vestido as mulheres, usava. Grossa, meia grossa. De algodão, era assim, aquelas meiona grossa. Mas a gente tinha umas polonas assim de couro, cheio de fivela, outras de pano. Cílio ainda fez de pano para eu. Sobre as rezas, a religiosidade, o que a Adília vai dizer aqui e que é a mesma coisa que Cílio também disse quando gravou com a gente aqui em Fortaleza e o próprio Candeeiro também. Cada um deles tinha a sua reza. Cada um deles tinha a sua reza. Vez por outra, quando eles estavam num coito, reunidos, Lampião juntava eles para eles rezarem, mas normalmente nada de celebrar missa, como algumas pessoas inventam que Lampião celebrava missa. Olha que asneira. É coisa inventada por alguns livros. Isso existe em alguns livros e que eles desmentem totalmente. Ela vai dizer também se podia deixar o bando depois que estava lá. Vocês vão ver o que ela vai dizer. Com quem quisesse deixar o bando, o medo que eles tinham. A gente rezava sozinha, cada casa dava para si. Eu pedi a Deus para voltar para casa, eu só queria voltar para casa. Não podia sair. Com ele vivo, a gente não podia sair. Ontem mesmo, quando entrava com a gente por aí, queria matar. Não podia sair de jeito nenhum, não tinha para escapulir. Se ficasse o bicho, pegava. Se corresse? O bicho matava, isso acabava tudo. Por isso a gente aguentava. Eu aguentei muito, aguentei. Até o dia que Deus me protegeu e me tirou desse sofrimento. Pessoal, a Adília, assim como o Cílio e com todos os outros, eu estou falando desses que eu falo sempre, porque são os que eu conheci, então não posso falar pelos outros, mas acredito que era tudo a mesma coisa. Ela vai dizer que quando ela deixou o cangaço, ela tinha medo. Vocês vão ver como é que ela dizia que falava com as pessoas. Preste atenção, um medo grande realmente. Isso perdurou durante muito tempo. E uma coisa muito, acho que vocês nunca ouviram isso de nenhuma mulher. Ela vai dizer quando ela via um homem armado em algum local. Vocês vão ver qual era a reação dela. Isso depois do cangaço. Para vocês verem como o medo deles era terrível. Se uma mulher tinha medo dessa forma, imagine os homens. Imagine os homens que eles sabiam o que é que tinham acontecido, o que é que tinham feito naquela época. Então preste atenção aí que esse depoimento da Adília, vindo de uma mulher, dá uma ideia do que representava para eles ter sido cangaceiro. Não conversava nada para ninguém. Eu não conversava, quando eu me entreguei eu não conversava nem com ninguém. Se eu via um homem com espingarda, eu nunca dava minhas costas. Então... E nem eu conversava assim, eu conversava cochichando. Parece que era com medo de ser o que era, que o povo não compreendia o que era que eu dizia, que eu conversava bem baixinho. E era que eu não conversava. Eu demorei a conversar assim, mas o povo assim, mas aquelas mulheres, aquelas amigas minhas, para eu conversar assim. Eu não conversava assim. Minha fala era bem baixinha, era cochichando. Parece que tinha medo de conversar. Possa ser que ainda venho. Eu sei que me mataram, não vão mais me matar, que já toda essa idade eu sei que não vem ninguém mais me matar. E por isso... A senhora pensa em Lampião ainda alguma vez na vida ou não pensa em esquecer totalmente? Não, tem vezes que eu penso assim, no jeito de Lampião, no jeito que a gente andava. Sente um pouquinho de saudade? Não. O povo pergunta se eu tenho saudade, se ainda tivesse, se eu ainda queria estar nessa vida. Eu digo eu não, quero mais não. Pessoal, e é isso. Eu estou aqui com a camisa aqui da Expedição Rota do Cangaço. Muita gente me pergunta se tem como adquirir essas camisas. Eu nunca tinha pensado nisso, mas de tantas as pessoas estarem me perguntando, quem tiver interesse em adquirir essa camisa, entre em contato aqui pelo nosso e-mail na Rota do Cangaço, que pelo e-mail a gente vai passar para vocês quanto que custa para a gente poder disponibilizar uma camisa dessa, e aqueles que realmente quiserem eu posso mandar aí sem problema nenhum, tá certo? Essas camisas são das expedições,
Mas como eu disse, tem tanta gente pedindo, e se alguém quiser uma recordação dessa, ter uma lembrança dessa da expedição, mesmo sem nunca ter participado da expedição com a gente, entre em contato aí pelo e-mail que a gente manda aí para onde vocês estiverem. Todas as orientações, tudo direitinho. Tá bom? Abração, tamo junto e até a próxima.